Eu encontrei uma poesia que escrevi para mim mesma depois de um episódio onde eu tive um comportamento impulsivo diante da comida. E isso aconteceu um ou 2 anos atrás. E quando eu leio para essa poesia, eu sinto muito orgulho de mim mesma e do meu processo. Porque, como eu disse a vocês, a nossa relação com a comida é um eterno aprendizado. Não é porque você aprendeu ferramentas novas, estratégias, tem conseguido se alimentar melhor, cuidar mais de si, que não existirão momentos que talvez sejam difíceis, que vão, sabe, balançar você e vão fazer você questionar se você tá seguindo certo, se as coisas estão indo bem. E, inclusive, o meu ato de escrever naquele dia veio justamente desse lugar. Eu entrei num lugar de autocrítica muito grande, porque como assim? Tenho tantas ferramentas, tantas estratégias, sou nutricionista, falo disso. Eu realmente comecei a me julgar muito quando eu me deparei com aquela situação onde eu identifiquei que eu estava tendo um comportamento um pouco mais impulsivo diante da comida. Mas quando eu comecei a escrever, na verdade eu me dei conta do quanto aquela situação já tinha sido muito diferente do que eu vivi um dia. E que, na verdade, aquela experiência estava dando notícia para mim da minha evolução e não do meu fracasso. Porque a forma como eu lidei com essa experiência foi diferente. A consciência que surgiu quando aquilo aconteceu, as quantidades que eu comi, o jeito que eu lidei, apesar de ter sido, sim, um comportamento impulsivo, ao meu ver, foi diferente e foi melhor do que já foi um dia. Então vejam, às vezes a gente tem uma cobrança muito grande de fazer perfeito, de se comportar como alguém, né, que você admira dentro desse contexto, por exemplo. Ou a gente cria exigências para que as coisas sejam de uma forma que muitas vezes elas não são. Mas quando a gente se permite olhar para aquilo que a gente tem, especialmente quando a gente está no processo de mudança, está caminhando, está tentando coisas novas, se esforçando, desenvolvendo habilidades, né? Praticando mindfulness, praticando mindful eating, trazendo mais consciência alimentar, percebendo os sinais do corpo, procurando organizar melhor esse ambiente. Enfim, você está buscando construir algo melhor para si dentro dessa relação com corpo e alimentação, fique tranquilo que você verá que você está melhorando, que existem coisas que estão melhorando. E mesmo que você não deixe de ter uma impulsividade em alguns momentos, o que está diferente ali? Então, eu costumo dizer que a mudança que vem desse lugar, né, de dentro para fora, é algo que ninguém e nada tira de você, porque isso é uma construção sua. O mindfulness, o mindful eating, por exemplo, dão ferramentas internas. A gente desenvolve habilidades para conseguir estar mais consciente, mais presente, e ninguém tira isso de você. Claro, se você deixar de praticar, se você se render a esses pensamentos de fracasso e deixar as coisas degringolarem, é claro que sim, você vai recuperar comportamentos antigos, mas vejam, a gente está falando sobre você. Então, esse processo de mudança que eu costumo conduzir os meus pacientes, eu digo que é um processo que ele é seu, sabe? De mais ninguém. Por mais que eu esteja ali para orientar, para guiar, mostrar caminhos, mostrar como desenvolver essas habilidades, apresentar algumas estratégias, é algo extremamente individual. E as mudanças, elas podem ser muito sutis. Então você começa a perceber que diante daquela vontade de comer, você de repente consegue entender que aquela vontade é só uma vontade. E talvez
não faça sentido atender aquela vontade naquele momento. Às vezes, você vai estar numa mesa de amigos e vai estar comendo um monte, mas em algum momento você percebe que comeu além do que precisava e você para, mas antes você não fazia dessa forma. Ou isso que eu compartilhei sobre a minha poesia. Durante um episódio impulsivo, no momento seguinte, eu parei, olhei, percebi que não foi como antes. Eu comi numa quantidade extremamente pequena, né? Foi mesmo aquele comportamento que veio, né, mais forte que eu, mas a forma como eu lidei com aquilo que aconteceu foi muito legal, foi muito diferente. Então, é isso que as pessoas elas não estão olhando, elas querem, sabe, fazer a fome sumir, fazer a saciedade aumentar, focar exclusivamente naquilo que você come, no quanto você come e desconsiderar essas ferramentas que te dão sustentação para de fato tomar escolhas diferentes, porque a nossa vida ela é feita de escolhas o tempo inteiro. E a nossa relação com a comida, dentro da nossa relação com a comida, a gente chega a tomar por dia cerca de 220 decisões ao redor da comida, né? Digo, de todos os processos que a envolvem. O que por sua vez faz a gente ter um comportamento mais automático diante dela. E isso não é um problema, isso na verdade é um recurso, né, que nossa biologia desenvolveu. Mas hoje a gente tem ferramentas e estratégias que ajudam você a justamente entender esse seu funcionamento e aprender a lidar melhor com tudo isso e construir uma vida saudável. Não por ignorar todos os sinais que o seu corpo te envia, mas por passar a incluir eles como parte da sua tomada de decisão. Uma das maiores viradas de chave do processo de mudança é a gente se permitir se conectar com a realidade como ela é e se permitir então ver aquilo que está diante de nós. Porque muitas vezes a gente olha para as coisas com visões que são distorcidas. Então, se eu olho para minha alimentação, tive ali um comportamento impulsivo, por exemplo, mas eu não tivesse visto a forma como eu lidei, a forma como eu me senti, a forma como eu olhei para isso, eu poderia olhar para essa situação, dizer a mim mesma que eu sou uma fracassada, chutar o pau da barraca e recuperar comportamentos que já me fizeram muito, muito mal. E eu não quero isso. Mas vejam, tudo isso principalmente por uma distorção ali da realidade. Por isso que eu digo, se conectar à realidade como ela é, procurar investigar e ver todos os detalhes ali que estão ao redor daquela situação podem ser muito importantes e fazerem total diferença nesse processo. Além disso, acolher essa impermanência de que hora as coisas vão, né, tá de um jeito que você considera muito bom, hora vão estar mais desafiadores e difíceis, e isso faz parte da vida. Isso é normal. É normal se, por exemplo, você teve compulsão alimentar, você ter, às vezes, um comportamento impulsivo ou até mesmo uma recaída, né? Não que é normal, mas assim, pode acontecer. Então, tudo isso faz parte e tá tudo bem. O importante é a gente saber retornar acima de tudo. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a olhar para o processo de mudança por uma nova lente, por uma lente muito, muito diferente daquela que a gente encontra hoje nas redes sociais, que muitas vezes pregam uma aceleração ou soluções que parecem mágicas, que muitas vezes nos levam a uma certa rigidez ou a práticas que a gente não consegue sustentar, muitas vezes a gente não consegue nem implementar. E como vocês sabem, nesse canal a gente fala de ferramentas que ajudam você a implementar e sustentar a melhoria da sua relação com o corpo e alimentação. Então, se você gosta de assuntos como esse, se esse vídeo fez sentido para você,
Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana eu disponibilizo um vídeo novo aqui para vocês. E eu fico muito grata, muito feliz de ter vocês aqui. Eu adoro produzir vídeo para o canal do YouTube e amo ler os comentários de vocês, amo receber as curtidas de vocês e fico feliz que o canal tem crescido cada vez mais. Então, muito obrigada a todos vocês, inscritos queridos. Eu desejo um enorme beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!